Um clássico indicador é turnover, que mede a capacidade da empresa de reter os seus talentos. Então, sinaliza um fluxo intenso de entrada e saída de funcionários da empresa. O desafio é ter o menor turnover possível, ou seja, garantir a manutenção da maior parte das pessoas na empresa. Por quê? Porque quando a gente consolida as pessoas, a gente tem muito mais chance de fazer com que a entrega de valor seja consolidada, ok? A gente não deve ser dependente disso, afinal de contas a gente já sabe que o mundo é imprevisível, que as mudanças acontecem a todo instante, que o cenário é de instabilidade, então a gente não deve ficar dependente de pessoas. Mas, se puder manter, principalmente boas pessoas, a estratégia é sempre manter. Tratando dessa premissa, a gente tem que ter o menor turnover possível. E o turnover, a cálculo de turnover é tão simples quanto isso. Você bota a quantidade de pessoas que saíram, divide pela quantidade total de funcionários e esse é o número do seu turnover. Então, se eu tenho 100 pessoas na empresa, saíram 10, eu tenho 10% de turnover, ok? Bem simples quanto isso. É um indicador que é uma referência global. Então você vai procurar, você consegue na internet, referências de turnover. Pô, como é que é o turnover de uma empresa júnior? Bota no chat GPT aí, talvez ele te traga uma boa resposta. Como é que é o turnover do setor farmacêutico, do setor automobilístico? Né? E aí a gente consegue ter referenciais comparativos pertinentes sobre o nosso desempenho. Peraí, será que o turnover da minha empresa está maior ou menor, né, do que os referenciais ou as boas práticas de mercado? Porque esse é o grande segredo também da gestão. A gente tem que saber comparar as coisas de forma certa, que a gente chama de referencial comparativo pertinente. Então, é claro, é natural que o turnover de uma empresa júnior seja muito maior do que o de uma empresa sênior, de uma empresa já consolidada. É natural isso, justamente pelos fatores que eu já destaquei, das características por trás do processo seletivo, do processo de entrada de pessoas dentro de uma empresa. E qual a relação do turnover com a gestão de conhecimento? Esse é um outro ponto, né? A alta rotatividade de funcionários, ou quanto maior a rotatividade de funcionários, menor o conhecimento institucional, natural, né? Então, se as pessoas saem, eu tenho menor conhecimento institucional. Existe essa correlação. Volto a destacar, não podemos aceitar isso, temos que lutar contra essa verdade, tá? Isso acontece sim, mas a gente tem que se preparar para não ser tão dependente de pessoas. Esse é o desafio, tá? De uma empresa consolidada. Afinal de contas, a pessoa que está contratando não está interessado nessas dificuldades. Ah, mas o time trocou. Ah, mas fulano saiu. Ah, mas veja bem, a gente perdeu o nosso gerente de projeto. Quem contratou não está nem aí para isso, né? Eles querem a entrega do produto que foi oferecido. E para uma empresa manter essa qualidade de entrega, sendo que existe rotatividade de funcionários, é necessário ter processos muito bem consolidados. A gente vai falar sobre isso. Quais são os desafios dessa rotatividade, né? Quanto maior a rotatividade, perda de conhecimento, legal, descontinuidade de processos, perda de motivação e engajamento, né? Como vocês colocaram, pô, como que a gente faz para motivar as pessoas sendo que tem muita gente saindo? Então, isso contamina o time, tá? E cria uma senoide emocional, instabilidade no processo. Essa instabilidade, essa insegurança, essa incerteza, eu não sei qual vai ser o dia de amanhã, ela gera esse vale do desespero, né? É muito comum dentro de um processo de mudança, um processo de desconhecimento. As pessoas ficam inseguras do que vai acontecer, é o chamado vale do desespero, e a gente já, uma vez mapeado como acontecem as coisas, a gente consegue já minimizar ou mitigar os riscos para potencializar os resultados, ok? E a gente traz a frase de Heráclito, que fala a única constante é a mudança, né? É uma frase ambígua, né? Que fala assim, a única coisa que a gente tem certeza, a única coisa que é constante é a mudança. Que é uma pura verdade, né? Como a gente tem visto as coisas mudando de forma extremamente aleatória, né? A gente tem o exemplo clássico da pandemia que mudou o mercado num curto período de tempo. E vários outros mercados e segmentos de novas tecnologias e funcionalidades que estão surgindo a todo instante e que fazem a gente repensar as nossas estratégias, as nossas iniciativas, os nossos esforços, a nossa carreira.
Agora a gente vem por uma grande disrupção aí dentro do nosso mundo dos negócios, do nosso mundo empresarial, do mundo corporativo, até mesmo do mundo dos empregos, a tal da inteligência artificial. Muitas pessoas que estavam se julgando já consolidadas, ou de certa forma que achavam que estavam em certo grau de estabilidade, estão tendo que repensar suas iniciativas, empresas repensando seus processos, sua estrutura de custos, seus cargos, suas funções, para que consigam ser mais eficientes e mais eficazes diante a novas soluções do mercado. Por quê? Porque se a gente não fizer dessa forma, o nosso concorrente vai ser mais eficiente, vai ser mais eficaz, naturalmente vai conseguir oferecer um serviço de maior qualidade e, quiçá, talvez até de menor custo. Então, para ser competitivo, a gente tem que estar pegado na mudança, sabe? Isso é um desafio grande? Sim, é um desafio. Tira a gente da zona de conforto? Com certeza tira a gente da zona de conforto. Mas não é de todo um grande problema, não. Se a mudança é uma grande certeza, a dependência de pessoas ou o diferencial sobre o comportamento humano, que é capaz de combinar processos, atividades, tarefas, otimizar situações, se torna um grande diferencial competitivo. Legal? Então a gente tem que ter esse raciocínio em mente e entender que as mudanças são sim inevitáveis, mas aí estão grandes oportunidades. É justamente nas crises que empresas se destacam, que profissionais se destacam, né? Então a gente tem que entender essas mudanças como um fator positivo. E mais uma vez, vale aquela máxima da teoria da evolução de Charles Darwin, né? Teoria da evolução das espécies. O cara já falava lá atrás, os animais que vão sobreviver não são os mais fortes, nem os mais inteligentes. São os animais que se adaptarem melhor às mudanças, né? E aquilo vale, a lei da selva vale muito para o nosso ambiente corporativo, porque é muito assim, a gente precisa de se adaptar às mudanças a todo instante.